Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos nestes dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa tarde, 18/1/2026, domingo, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação, Brasil. Todos os vídeos são gravados, todos os cultos são gravados na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Vamos lá. Lucas capítulo 12, resumo do capítulo. Estava declarado o confronto entre Jesus e os fariseus. 11:36-53. Agora a advertência contra a orientação dos fariseus à hipocrisia. Somente o temor a Jeová e não ao ser humano é que pode fazer com que a pessoa fique livre desse mal. 12:12. A história do rico insensato é um alerta contra mais uma orientação farisaica. O materialismo. VV 13:21. Todavia, não é somente o rico que se enrenda ao imaginar que a vida é tudo e o fim de tudo neste mundo. Uma pessoa comum pode ficar tão ansiosa pela necessidade de alimento e vestuário que se esquece de confiar em Jeová e no valor definitivo dos tesouros que podem ser nossos no céu. VV 22:34. Uma série de exemplos lembra os discípulos de que o crente, como servo fiel, é chamado para fazer a vontade de Jeová. 35:48. O que acontecerá se levarmos a sério os ensinamentos de Jesus e nos comprometermos inteiramente com ele? A decisão não nos trará paz de imediato e pode até mesmo nos causar sofrimento. VV 49:53. Todavia, como é importante nesta época terrível de crises poder ler corretamente os sinais e professarmos nosso compromisso com Jesus antes que chegue o dia do juízo. VV 55:59. Tá vendo, né, meu irmão? O crente, primeiramente, tem que ser fiel a Jeová, a Jesus, ao Espírito Santo, à igreja, aos dízimos, à oferta, aos cultos, à palavra, ao jejum, à santificação, sem a qual ele não vai ver o Criador, ele não vai enxergar Jeová, não vai enxergar Jesus, não vai enxergar o Espírito Santo. E não vai ouvir a voz de Jeová, não vai ouvir a voz de Jesus, não vai ouvir a voz do Espírito Santo falar com ele. Primeiro, o crente tem que ser fiel. Versículo-chave 12:56. Promova a paz antes que chegue o dia do juízo. Aplicação pessoal. Hoje, ao tomar decisões, procure olhar além, tá vendo, né? Continuando. Destaque, hipocrisia. 12:15. A palavra significa representar um papel. No caso, Jesus identifica a causa com precisão. O autor, por temer pelo que as pessoas possam pensar dele, se desespera em parecer bom. Se você realmente é zeloso quanto ao que Jeová pensa de você, não será vítima da armadilha de viver fingindo de que está à altura das expectativas dos outros. É hipocrisia, é por isso que eu falo. E que eu já falei em vários vídeos. Tem pessoas que pensam que entendem mais do que eu. Tá entendendo? Tem pessoas que pensam que entendem mais do que pastor Simão Santos. Tem gente que acha que entende. Tá entendendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Tem gente que acha que entende mais do que eu. Primeiro, para entender mais do que eu, tem que ralar igual eu já ralei na vida. Tem que sangrar igual eu já sangrei. Aí você vai passar, mas vocês têm experiência na vida? É isso que manda. Vocês têm do outro lado experiência na vida? Qual é a sua experiência?
Largou o mundo mesmo para seguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo mesmo? Largou mesmo? Largou pai, mãe, bisneto e avô para Jesus, para seguir a Trindade? Para seguir a igreja? Eu quero ver quais são suas experiências mesmo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por isso que eu digo, não canse me ensinar achando que entende mais do que eu, que nem entende mais do que eu, não. Porque a pessoa que acha que entende mais do que os outros, igual vocês aí que acham que entende mais do que eu, vocês são hipócritas. Sabia disso que vocês são hipócritas? Eu posso falar que eu sei das coisas porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência na vida, não é de agora, é desde minha meninice. Eu conheço quem é quem. E vocês conhecem quem é quem? Vocês conhecem nada, nem suas vidas vocês conhecem. Tão hipócritas que vocês são. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Para de hipocrisia. Entendeu? É isso que o Pai e o Filho Santo não gostam. É por isso que o Pai e o Filho e o Espírito Santo saíram de várias igrejas, só por causa disso. Por que o Pai e o Filho e o Espírito Santo não estão em nenhuma igreja? Mas aqui ele está. Porque o milagre acontece aqui. Porque aqui não tem pastor hipócrita, não. Aqui não tem pastor falso e fingido, não. Eu só odeio pessoa hipócrita. Igual está escrito aí, hipocrisia. Que acha que entende mais do que eu. Acho que conhece as coisas. Vocês não conhecem nada, não. Vocês não conhecem nem visível e nem o invisível igual eu conheço. Entendeu? Então não fique se achando demais, não. Procura entender o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é a verdade. Procura entender a verdade que eu estou falando. E não caça passar eu achando que entende mais do que eu. Entendeu? É isso que Jesus Cristo falou naquela época. Até os fariseus achando que entendia de todas as coisas. Os fariseus, as pessoas hipócritas lá, achavam que entendem mais do que Jesus Cristo. Se eles não entendiam nem a vida deles, como é que eles vão querer passar Jesus Cristo? Entendeu? É a mesma coisa eu. Como é que vai... Eu que sou experiente na vida, como é que a pessoa vai querer passar eu? Não tem jeito, né? Vamos lá. Mestre, diz a meu irmão 12, 13, 14. Os rabinos, mestre, ficavam na expectativa de ajuizar em caso de controvérsia na aplicação da lei rabínica. Jesus não se deixou envolver, mas apresenta princípios que conduzem a questões fundamentais. Um julgamento legal não vai resolver a ira decorrente da avareza no relacionamento entre os irmãos. É avareza, né? Igual eu falei, um julgamento legal não vai resolver a ira decorrente da avareza no relacionamento entre irmãos. O rico tolo, 12, 16, 21. Mais uma vez a palavra é amparom. O homem rico, de maneira intencional, ignora os princípios de Jeová de como desfrutar a vida. O irmão desprovido estava motivado pela ganância. Abundância de bens materiais não contribui de forma alguma para que se alcance o verdadeiro significado da vida, tá vendo? Por isso que vocês veem aí, vocês veem aquela palavra mais correta, que sempre os crentes falam assim, o verdadeiro crente não gosta de rico. Por causa de que não gosta de rico? Esse rico tolo aí, ó. É porque tem mulheres ricas tola e homens ricos tolo, nos dias atuais de hoje também. Por que nós gostamos de rico? Vocês vão entender agora por causa de quê. Tá vendo aqui? Eu vou repetir novamente, o rico tolo, ó. 12, 16, 21, mais uma vez a palavra é amporó. O homem rico, de maneira intencional, ignora os princípios de Jeová. Todos eles ignoram. Nenhum deles, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas, adora o Criador. Eu quero que vocês tirem isso da sua cabeça que rico ama o Criador. Rico não ama o Criador, não. Esse rico tolo aqui, o tolo que eu estou falando, não ama. O tolo não ama. Nunca amou e nem vai amar. Entendeu? Primeiro, para ele amar o Criador, ele tem que abandonar toda a sua riqueza e vender até sua própria casa para servir o Criador. Aí ele é digno do Criador. Tá vendo? Por isso que eu falo, meu irmão, muitas pessoas querem ser rico, mas o Criador nunca vai te dar riqueza, porque você vai abandonar ele, vai abandonar Jeová, vai abandonar Jesus, vai abandonar o Espírito Santo e você vai abandonar a palavra.
você vai esquecer a palavra. Você não vai ser aquela mesma pessoa. Porque o dinheiro apagou sua mente, apagou a sua alma. Então toma muito cuidado com riqueza. Bênção ele dá. Porque eu estou falando isso, tem pessoas que eu já fiz a oração, receberam a bênção, rapou fora, sumiu e não quis dar mais resposta em nada. São essas pessoas aí, por isso que eu falo, certas pessoas não merecem riqueza por causa disso. Em vez de agradecer o pastor, é ingrato com o pastor e não sabe agradecer o pastor e abandona a igreja e abandona o Pai, Filho e Espírito Santo para amar suas coisas materiais, igual eu falo aqui, ó. Tá vendo? Igual eu falo aqui, ó. Igual eu falo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O irmão desprovido estava motivado pela ganância, a mudança de bens materiais, não contribui de forma alguma para que se alcance o verdadeiro significado da vida. Tá vendo? Vocês do outro lado aí, Jeová, Jesus, Espírito Santo nunca vai deixar vocês ricos. Pode esquecer. Porque vocês são ingratos, gente. Vocês são hipócritas. Como é que vocês querem riqueza sendo que vocês são hipócritas? Como diz, no momento difícil, todo mundo dá um de bonzinho, dá um de humilde. Só espera melhorar de vida, já abandona o pastor, abandona a igreja, abandona tudo. Não dá o dízimo na oferta nem nada. Entendeu? Continua, não estejais apreensivos. 12, 22, 31. A partir daí, Jesus amplia seus ensinamentos sobre a acumulação de bens e riqueza para o suprimento das necessidades. No universo material, somos seres físicos e precisamos comer, beber e de moradia para sobreviver. Jesus nos desafia a não ficarmos ansiosos até mesmo pelas coisas necessárias e nos transmite duas orientações vitais. Não devemos estar ansiosos, pois temos um Pai Celestial que cuida de nós. A ansiedade muda o foco de nossa atenção de Jeová para coisas deste mundo. Vosso Pai, 12:30, Jeová age como nosso Pai, tá vendo? Por isso que eu aqui creio na Trindade é por causa disso. Não é por causa de igreja católica, nem por causa de o que está escrito aqui não, porque eu já enxerguei os três, e os três existem mesmo. Isso é verdade. A Jeová age como nosso Pai. Por isso que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo somente. Ela recompensa-nos MT 6.1. Disciplina-nos JO 15.2. Ouve as nossas orações MT 6.6. Ele ouve, tá vendo? Ele não deixa de ouvir, não. Ele ouve. Conhece e satisfaz a nossa necessidade. Ele satisfaz mesmo. LC 12:30, dá-nos boas dádivas. MT 7:11, é misericordioso para conosco. LC 6:36, e nos ama com ternura. JO 16:27. Os santos do Antigo Testamento sabiam que Jeová era como pai para Israel. Jesus traz o Jeová admirável do Antigo Testamento para uma perspectiva íntima e estimulante. Ele é o nosso Pai. Tá vendo? O próprio Jesus confessando que o Pai existe. Tesouro, 12, 32 e 34. Tesouro é aquilo a que damos prioridade em nossa vida. Os tesouros materiais são passageiros e não são confiáveis. Tá vendo, meus irmãos? É isso que muitos não entendem. É isso que muitos não entendem, essa palavra aqui, ó. Se colocarmos o reino de Jeová como nosso tesouro mais importante, este permanecerá para a eternidade. Tá vendo? É o que eu já falei. Se vocês do outro lado não entregar a vida por completo, jamais vai ser salvo. Está apercebido, 12, 35 e 59. Por meio de uma série de ilustrações, o autor nos lembra de que o mundo se precipita para o dia do julgamento. Exatamente, nós já estamos nesse dia aqui já, tá vendo? Nós já estamos vivendo esse futuro aqui já. Ó. Para estarem preparados, os crentes devem servir a Jeová ativamente, tá vendo? Tem que estar ativo, meus irmãos e irmãs. Tem que estar ligado. Não adianta ficar desligado aí que não vai resolver seu problema em nada. O verdadeiro crente, ele está ativo, igual eu de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, de manhã, de tarde, à noite, na madrugada, após dia, após mês. Todos os dias cultuando sem parar, porque tem que estar ativo. O crente tem que estar ativo. Quanto aos incrédulos, esses devem buscar paz com Jeová antes que seja tarde demais. Isso aqui é para vocês que são incrédulos, ó. Vou repetir novamente. Eu quero que vocês que são incrédulos assistem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Os incrédulos que eu estou falando não é só aqueles que estão lá no mundo, não. É aqueles que se dizem crente e não são crentes, não são cristãos.
Quanto aos incrédulos, esses devem buscar paz com Jeová antes que seja tarde demais. Tá vendo, né? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde de hoje, 18/1/2026, domingo, mês de janeiro, esse ano de 2026. Abençoe somente meus inscritos, abençoe somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Amém e amém. Culto da noite, eu estarei de volta com força completa. E nós estamos aprendendo ainda. Tópico focalizado no esboço, nascimento, preparação, Galileia, viagem, Jerusalém, paixão. Até o próximo culto da noite que eu vou estar de volta com força completa e com tudo. Aqui não para nunca e jamais vai parar. Só vai parar quando Jesus voltar e buscar essa igreja aqui. Agora não, agora é hora de caminhar para frente e sem parar e não olhar nada, igual eu não olho ninguém.